Santo Amaro é considerado um dos bairros mais importantes da zona sul da Grande São Paulo e um dos mais antigos. Todos os dias, Santo Amaro recebe milhares de pessoas em sua extensão de 15,17 km². Pessoas essas que passam sem o menor conhecimento histórico desse bairro que já foi município. Hoje lhes convido a viajar por volta de 1550 para conhecermos a história de Santo Amaro. A história de Santo Amaro se inicia com os índios goianazes, liderados pelo cacique Caaubi, que viviam às margens do rio Jeribatiba. Os índios goianazes foram os primeiros habitantes de Jeribatiba, antes da chegada dos jesuítas. Em 1554, por ordem do padre Manuel da Nóbrega, os jesuítas foram distribuídos e enviados para catequizar São Vicente, São Paulo e Jeribatiba, atual Santo Amaro. Nessas localidades, os religiosos já avançavam com a catequese, educação dos índios e crianças mamelucas. José de Anchieta, um dos mais respeitados jesuítas da época, ao visitar a aldeia Jeribatiba, percebeu que devido ao alto número de índios catequizados e de colonos instalados por ali, era possível construir um povoado, ideia que logo foi aprovada pelos moradores. Portanto, em 1686 foi erguida uma capela para o povoado. Sabendo disso, João Paz e sua esposa Susana Rodrigues, que na época moravam na atual COPC, doaram uma imagem de madeira de Santo Amaro para a capela organizada por José de Anchieta. Após a construção da capela, a região de Jeribatiba foi elevada à categoria de freguesia. Vale a curiosidade de que, no final do primeiro reinado de Dom Pedro I, após o casamento com Amélia de Leuchtenberg, os primeiros grupos alemães se juntaram ao povoamento de Santo Amaro, surgindo assim famosos pontos na região como o bairro da Boa Vista, que possui até hoje características alemãs. Com o passar do tempo, o povoado foi se expandindo de tal forma que em 1832 a região de Santo Amaro se tornou um município. O fato foi oficializado no dia 7 de abril de 1833. O município se abrangia da Avenida dos Bandeirantes até a Serra do Mar, incluindo Itapecerica da Serra, Imbu, Taboão da Serra, São Lourenço da Serra e Juquitiba. No ano de 1886, foi inaugurada a linha férrea que ligava São Paulo a Santo Amaro. A linha seguia da atual Avenida Liberdade, Vergueiro, Jabaquara e por trás do aeroporto de Congonhas até Santo Amaro. A cerimônia de inauguração contou com a presença do imperador Dom Pedro II. Em paralelo ao desenvolvimento da região, foi inaugurada em 1899 a Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro. E quase 40 anos depois, em 1913, a linha férrea foi substituída pela linha de bondes, que tinha uma pequena modificação de trajeto, seguindo pelas regiões de Indianópolis, Campo Belo, Brooklyn Paulista e Alto da Boa Vista, dando origem ao que são hoje a Avenida Ibirapuera e a Avenida Vereador José Diniz. Em 1924, a Igreja Matriz, atual Catedral de Santo Amaro, foi inaugurada. A igreja só existe pois em 1989 o Papa João Paulo II criou a Diocese de Santo Amaro, desmembrando a Arquidiocese de São Paulo. Alguns historiadores acreditam que Getúlio Vargas foi obrigado a anexar Santo Amaro devido à Revolução de 32. Na ocasião, o Campo de Marte foi ocupado pelos rebeldes e, para procurar alternativa para o transporte aéreo, Vargas tornou o aeroporto de Congonhas. Sendo assim, a área do antigo município foi subdividida nos subdistritos de Santo Amaro, Ibirapuera, Capela do Socorro e no distrito de Parelheiros. Alguns movimentos emancipatórios surgiram entre as décadas de 50 e 70, mas não conseguiram sensibilizar a população para que Santo Amaro fosse novamente elevado à condição de município. Somos pessoas sem conhecimento cultural. Habitamos Santo Amaro e não conhecemos sua história ou memória. A nossa intenção é mostrar a vocês o quão rica é a história de Santo Amaro e mostrar também o quão esquecida é essa história. Mostramos a identidade do bairro de Santo Amaro, que foi engolida pelo capital, e como ainda se luta para manter o patrimônio histórico, como, por exemplo, o seu museu que está abandonado, não podendo nos auxiliar em nossa pesquisa. Assim como em Santo Amaro, o Estado de São Paulo trava uma luta para manter seu patrimônio histórico.